Cara, o que você tem achado dessas mortes aí que estão rolando por sinais nas fotos? Fiquei curioso com essa pergunta. Boa pergunta. Cara, eu acho que essa é uma questão que ela tem muito a ver com essa questão de expansão de facção criminosa no Brasil, assim. Principalmente com essa nacionalização da guerra CV-PCC, que é uma questão, se a gente pensar, né, a história, né, do crime organizado brasileiro é muito recente. Ela começa ali a partir de 2016, com, enfim, morte na fronteira. Basicamente o que acontecia ali era você tinha, né, um intermediário na fronteira, que era o Jorge Raffaello, um cara muito poderoso ali, que intermediava as relações tanto de uma facção quanto a outra, e existia um movimento do PCC de tomar a fronteira, mata o Raffaello num atentado, enfim, pesquise na internet que as imagens são um atentado cinematográfico, enfim. E depois desse momento, você tem uma mudança nessa dinâmica do crime organizado no Brasil, principalmente nessa questão de rota de facção, em que o PCC domina, né, passa a dominar a chamada Rota Caipira, que sai do Paraguai e chega, sobretudo, né, até Santos, que é o nosso maior porto, principalmente relacionado à questão do tráfico internacional. O negócio do PCC passa a ser, sobretudo, o tráfico internacional. O PCC vira essa holding do crime, e o Comando Vermelho se vê forçado a sair dessa rota do Paraguai e tentar outros caminhos. E esse é um movimento interessante, porque até então o Comando Vermelho era uma facção local, fluminense, uma facção que era nascida e criada nos presídios do Rio de Janeiro, dominava territórios dentro da cidade. O negócio do Comando Vermelho era basicamente doméstico, tráfico de drogas, sobretudo em favelas da cidade, com dominação de território, e o comando é forçado a tentar uma outra estratégia. E é aí que a gente muda essa dinâmica e essa rixa se aumenta, e aí fiz essa curva inteira para chegar na resposta, né? Porque o que o comando faz? O comando vai para o norte do Brasil. E como é que o comando... o organograma do Comando Vermelho, falando muito bonito aqui, o organograma do comando ele é muito diferente do organograma do PCC, a maneira de atuar, né? O PCC, ele é uma empresa, então ele é muito organizado e ele tem uma liderança que ela se reporta aos seus subordinados, e cada setor tem subordinados, e isso chega até o final, enfim, uma estrutura mafiosa também, que a gente tem em outras áreas da criminalidade organizada. O Comando Vermelho não. O Comando Vermelho ele funciona como... o ideal é pensar no Rio de Janeiro como uma sociedade entre donos de morro. Entre chefes que se organizam dentro de um mesmo negócio e trabalham juntos pelo negócio. Então, esses chefes são independentes, né? Esses chefes não existe... A gente fala, não, o Beira-Mar... Não. O Comando Vermelho não funciona assim. O Comando Vermelho funciona como um colegiado de donos de morro que... E isso acaba... eles usam essa estrutura para se nacionalizar. Praticamente fazendo o quê? Fagocitando outras facções de outros estados. Isso acontece, por exemplo, no Amazonas, com a família do Norte, com a família do Norte vira o Comando Vermelho. Isso acontece com vários estados do Nordeste, em que o comando entra. Isso é uma rota fluvial que eles pegam, né? E aí, é justamente por causa disso. Assim, o Norte do Brasil ele é uma outra rota de drogas importante, que vem de um país produtor, que no caso, aí são dois, a Colômbia e a Bolívia, né, não mais o Paraguai, que escoa, né? O Paraguai produz maconha e escoa cocaína da Bolívia via Paraguai. E ali por cima é praticamente droga da Colômbia e da cocaína que sai, né, que vem pelo Rio até Manaus, Rota dos Solimões, ela é chamada de Solimões por causa do rio que leva, né, da fronteira até Manaus, e de Manaus ela é distribuída nacionalmente. O Comando Vermelho fez isso se nacionalizando, né? Lá no jornal a gente chamou, inclusive a gente fez até uma série de reportagem recente, a gente chamou de O Contragolpe, que foi a forma que o Comando Vermelho teve de, enfim, se contrapor a esse avanço do PCC em âmbito nacional. E aí isso gerou, enfim, uma série de mortes. É uma guerra absurda que já tem uma década praticamente, que tem contornos estaduais, porque você tem rixas estaduais. O PCC
acaba entrando num lugar de uma força. Isso acontece, por exemplo, na Bahia, né? A Bahia que, enfim, sofreu com o aumento de morte recente. O que está por trás é basicamente o aumento dessa rixa, o aquecimento dessa rixa e a presença dessas duas facções nesses estados, né? Que acabaram levando a isso. Então, assim, hoje, né, o lado, que é difícil falar, mas o lado pop dessa rixa e tal são os sinais. É uma forma de mostrar poder, de mostrar prestígio e que você é dono daquela área. E aí, enfim, é a forma como essa guerra... Isso eu achei interessante, justamente, enfim, pensando nisso, assim, essa guerra do tráfico, ela demorou a ficar pop nas redes, né, para um público mais... E ela se tornou por conta das mortes relacionadas a sinais e tal. Então, assim, é um assunto que já tem uma década. O assunto, esse assunto, assim, o assunto, a gente falando de curva de morte no Brasil, homicídios, né, por que os homicídios baixaram nos últimos anos, por que os homicídios aumentaram tanto justamente no período da guerra e tal. Isso tem importância fundamental para explicar a segurança pública no Brasil nos últimos anos, e não era um debate pop, né? Virou recentemente por causa disso. Então, assim, tá explicado. E aí, Rafa, até utilizando o gancho dessa tua explicação, foi agora essa semana uma reportagem especial do Metrópolis que cita um possível acordo que esteja sendo articulado entre o Comando Vermelho e o PCC, né? Que em algum momento já foram unidos e no momento não são mais, né? Como você explicou. Sabe de alguma coisa? Tipo, tem real? E qual seria a implicação disso, né? Nessa dinâmica toda aí? Cara, uma coisa que a gente tem, que é muito interessante, que é, assim, a gente teve, no auge da guerra, uma explosão de homicídios. E já nos últimos 4 anos pra cá, a gente tem uma queda nos homicídios no Brasil. Isso é muito doido, né? Quando a gente fala de segurança pública, a gente, a situação da segurança pública no Brasil está insustentável, né? Os homicídios estão em queda há 4 anos. Essa situação de homicídios em queda deixa, enfim, especialista, quem estuda o tema, com a pulga atrás da orelha. A gente, enfim, tenta entender qual é a dinâmica e o que isso tem acontecido, o que tem acontecido para gerar isso. E a questão, eu acho que ela é maior do que, enfim, um acordo unilateral e tal, mas assim, a gente já vê que regionalmente essa rixa já tem se aquietado. O PCC, isso principalmente por uma questão simples. O PCC, ele se estabeleceu sobretudo no tráfico internacional. O negócio do PCC é virar uma holding de venda de droga para fora do país. E o Comando Vermelho, o modelo de negócio do Comando é outro. É a dominação territorial e tráfico doméstico. E eu acho que isso, nos últimos anos, tem se assentado. Eu acho que essa situação, a gente está vendo... Isso eu digo mais regionalmente, assim, essa guerra CV e PCC. Em âmbito regional, em algumas regiões do Brasil, a gente pode falar muito do Rio de Janeiro, né? O Rio... Basicamente, o que a gente tem no Rio de Janeiro? A gente tem a queda de homicídios absurda nos últimos anos. Apesar de você ter um aumento hiperlocalizado numa área específica, que é a zona oeste da capital, que tem a ver com a regressão das milícias. A gente pode também falar um pouco disso, né? A crise interna nas milícias e o avanço do CV aqui no Rio. Esse avanço nacional do Comando Vermelho, ele acabou patrocinando, o Comando virou uma organização que mexe com uma quantidade de dinheiro hoje muito maior do que ele mexia há 10 anos atrás. Muito porque ele se nacionalizou. É a principal facção do Rio hoje? Sempre foi, né? O Comando sempre foi a maior facção do Rio de Janeiro. Enfim, teve um momento ali que eu posso colocar ali entre 2012, eu localizo ali 2012 e 2020, de avanço das milícias. Isso aí a gente pode falar um pouco, enfim, faz parte dessa história recente, dessa geopolítica aqui do crime do Rio, em que as milícias passam a replicar essa ideologia de facção e passam a avançar sobre os territórios do Comando, e isso aconteceu principalmente na Zona Oeste. Enfim, morador de Jacarepaguá sabe do que eu estou falando, sobretudo, né? A milícia lambeu praticamente a Zona Oeste inteira, e a gente vê, de 2020, né, com a morte, pós-morte do Eco, né,
que era o cara que era o fiador desses acordos, né, que possibilitaram que a milícia crescesse em âmbito local, o comando avançando. Então, hoje, a situação no Rio de Janeiro, no estado inteiro, é uma situação de relativa tranquilidade em relação a outros períodos. Você não tem guerras entre múltiplas facções, disputas. Não, você tem basicamente um conflito hiperlocalizado numa região, que é basicamente o oeste do Rio, né? Entre milícia e tráfico, às vezes entre favelas do TCP, a gente tem a guerra, né, do Complexo de Israel, enfim. Mas ela agora no Morro dos Macacos também, né? Morro dos Macacos. Mas não é milícia, né? Ali foi... ali é TCP. Ali Porque tráfico. hoje a dinâmica no Rio é TCP, Comando Vermelho e milícia. Milícia muito enfraquecida. Enfim, hoje a gente... Eu defendo que no Rio é impossível a gente falar de a milícia, usar essa expressão. Né? Eu gosto de usar a expressão as milícias. Porque a milícia é um fenômeno muito hiperlocal. Ele tem muito a ver com o bairro, a localidade. Então não é um grupo. Não. São vários grupos. Não. Vamos lá, que eu acho que essa história é uma história interessante. Enfim, é o último capítulo do livro. Quer começar para spoiler pro final, cara? Mas eu acho que é uma história interessante, enfim, para a gente entender um pouco da história recente do Rio de Janeiro, porque isso se confunde com a história do Rio. Porque assim, eu coloco, né, eu proponho que a história das milícias é dividida em 3. Inicialmente, eu vejo um momento em que a milícia era teve uma fase policial. Né? E aí é importante colocar, eu não vejo aquele início o nascimento, né, a proto-milícia de Rio das Pedras, né, a milícia dos linguiceiros, a milícia começa sem polícia. Né? A milícia começa com comerciantes de Rio das Pedras que, assustados com o avanço do tráfico, sobretudo na Cidade de Deus, começam a se promover uma autodefesa. Autoproteção comunitária. A partir começam a cobrar Já dizia o Fraga. Começam a cobrar dos comerciantes, a associação de moradores, isso é fundamental ali no início, para se organizar e impedir que o tráfico chegue a Rio das Pedras. E aí, num segundo momento, que aí é um momento que me interessa mais, que é a partir do início da década de 90, que a partir do momento que policiais são contratados para fazer segurança desses comerciantes, os policiais dão um golpe, tomam a comunidade, passam a chefiar. E aí a gente vê essa milícia moderna nos moldes que a gente vê hoje chefiada, que a gente vê hoje, né? Que ficou famosa muito por conta do Tropa de Elite 2, que é a milícia chefiada por policiais, sobretudo policiais militares, enfim, tem grupos também bombeiros, militares aposentados de Forças Armadas. E aí, assim, esse período ele durou por praticamente 2 décadas. E aí tem características muito específicas. Assim, os grupos ali no início eram grupos hiperlocais. A milícia não tinha uma intenção de invadir a favela alheia. Não. Era o policial morador da área que queria proteger a sua área e também... Fazer um dinheirinho. Né? E o cara também não é bobo. O cara fazia a vaquinha da segurança. Nesse momento, esses caras começam a perceber que aquilo era um modelo de negócio interessante. Que o cara ele começou a perceber que existia a possibilidade de dominação territorial a partir do domínio armado, né? E aí os caras começam nesse momento, assim, é interessante, por exemplo, que a milícia, que hoje a gente convencionou a se chamar de Liga da Justiça, né, que é a milícia da Zona Oeste do Rio, que começa em Campo Grande, ali com Batman, Robin, Jeromino Natalino, o modelo de negócio dela não é óbvio que a segurança, né, da população faz parte, mas não é só isso. O nascimento da Liga da Justiça, ela tem a ver com um problema histórico do Rio de Janeiro, que vem lá de Dom Pedro, que é o problema de transporte da cidade. A população de Campo Grande e Santa Cruz precisa vir pro centro todo dia trabalhar, vai e volta todo dia. Então, assim, o pouco dinheiro que o cara que mora lá tem, o cara gasta com condução. E os caras perceberam que o cara pode economizar com tudo, menos com transporte. Então, o que eles sequestraram primeiro? O transporte das pessoas, as vans. No início, se você pegar as primeiras reportagens sobre a Liga da Justiça, enfim, era a máfia das vans. Que é uma cena clássica do Tropa de Elite 2, né? A gente não chamava de milícia ainda, era a máfia das vans, quando eles começam a se apropriar das
E tanto é que o governo falava em combater a máfia das máfia das vans. Ninguém falava em combater milícia.